Luiz, qual a tua relação e a relação do seu partido hoje com o atual governador, o Ratinho Júnior? Absoluto zero. Zero relação, zero conversa. Nunca participamos do governo, nunca fomos chamados a participar. Estamos ganhando notabilidade agora por denúncias que nós temos feito ao governo atual. Da mesma forma que a gente não vê perspectiva de um futuro glorioso através do Bolsonaro, também não vejo através do Ratinho. E eu acho que a gente precisa mudar. Então, tiveram coisas boas, obviamente, mas assim, você ter uma Ferrari, é difícil você dirigir mal uma Ferrari, né? Mas eu acho que assim, o Paraná é a segunda terra mais produtiva do mundo. Só perde para a terra preta ucraniana. E o nosso desenvolvimento do Estado é muito pouco para a potência econômica que nós temos. Assim, para mim, semana retrasada, eu quase morri passando o Telêmaco Borba ali na descida do rio, porque um caminhão cheio de tora de madeira quase não conseguiu frear e quase nos esmagou num caminhão à frente. Isso não pode ser sério. Eu já perdi vários amigos também pelo acidente em estradas. E aí, o grande feito do governo é uma ponte no litoral que não passa caminhão, então não leva desenvolvimento econômico para Guaratuba, leva turista durante o período de turismo, e o pedágio que, assim, te cobra antes para te entregar depois. Essa mentira meu pai escutou na época do Lerner, nos anos 90. Ah, não, é um excelente contrato. Que maravilha de contrato. A 277, que foi o primeiro contrato que começou a ser operacionalizado, passou-se um ano, a própria FIEP ela fez um cálculo de quanto que a concessionária havia recebido. O contrato estabelece um limite mínimo, então se a concessionária receber menos do que isso, o Estado aporta, e um limite máximo. Essas concessionárias receberam 400 milhões a mais em um ano. A FIEP provocou o governo do Estado. Por favor, governador, cobre a concessionária, ela precisa colocar esse dinheiro num fundo para antecipação de obras. A resposta do governo falou, não temos interesse, isso aí é coisa da NTT. Desculpa, mas o governador do Estado, ele não é um gerente do Estado, ele é representação política. Então, se o governador do Estado não vai bater em Brasília para discutir questão de pedágio, não tem condições. Se o governador do Estado não vai para Brasília lutar pela repactuação do Pacto Federativo, a gente manda mais de 100 milhões e recebe 30. A duplicação da 277 é 10 bilhões. Em um ano daria para fazer 7 duplicações da 277. Então, sim, é um governo sem esperança, um governo sem projeto e um governo sem perspectiva. Qual é o seu projeto para apresentar ao paranaense? Por exemplo, geralmente tudo se concentra nas principais cidades, na capital. E a gente vê falar menos do interior, que também tem os seus problemas e que na soma tem aí quase 399 municípios, muita gente à espera de respostas. Eu prefiro calcular por pessoas, por habitantes, do que por município, porque município, no final do dia, é um CNPJ que tem um prefeito, um vice-prefeito, um monte de parente nomeado secretário e vereador. Desculpa, nós temos 399 municípios, 196 dele dependem mais de transferência da União do Estado do que de recursos próprios. O município não é vetor de desenvolvimento. Vetor de desenvolvimento é empresa, é desenvolvimento. O que nós precisamos fazer é repactuar toda essa questão de municípios. Nós viveríamos muito bem com 140 municípios no estado. Guarapuava tem muitos habitantes e um território gigantesco. Se a gente vai para a região de Colorado e Paraná City, por exemplo, são 80 mil habitantes para 11 municípios. Não tem lógica nenhuma. Nós precisamos mudar a lógica de analisar o desenvolvimento do interior. Porque qual que é a lógica de hoje? Você é prefeito, você me apoia, eu te mando emenda. Você critica o governo do estado, você fica míngua. Transferência não tem que estar vinculada a amiguismo. Transferência tem que estar vinculada a resultado. Então, se o prefeito não está entregando na ponta, não tem melhoras nos índices de saúde, não tem melhoras nos índices de educação, não tem melhora nos índices de desenvolvimento econômico, esse prefeito não pode fazer um show da Ana Castela pagando R$1 milhão de reais em cachê. Está muito errado. Nosso modelo de gestão dos municípios, especialmente dos pequenos, é muito errado. Então, primeiro, lei de responsabilidade gerencial, transferência de recurso livre, né, principalmente aquele não vinculado, ele tem que estar restrito à entrega de índices, saneamento, educação, saúde, e
a gente também tem que rediscutir vários municípios que não conseguem se manter. Uma empresa não consegue se manter, ela fecha. A prefeitura não consegue se manter, ela vem para Curitiba pedir dinheiro. Não tem lógica nenhuma. 11 municípios do estado concentram quase 50% da receita. Não é porque eles são a panaceia, é porque eles produzem. E a gente tem que pegar esses outros municípios que não produzem e a gente tem que rediscutir esse pacto. Quais as suas propostas para a área da saúde e educação? Saúde a gente tem um grande problema, porque prometer hospital dá voto. Só que, às vezes, eles prometem hospital em lugar que não cabe hospital. Cianorte está terminando o hospital agora para 260 leitos. Cianorte não tem demanda para hospital de 260 leitos. Para você abrir um, você vai ter que fechar 2 hospitais. Não tem demanda. Não tem dinheiro para construir hospital. Se você acha que é caro construir hospital, tenta mantê-lo. Foz do Iguaçu está com problema, não tem mão de obra. Guarapuava está com problema. Pitanga nem terminou, está 3 anos parado. Cianorte está atrasado. O que nós temos que fazer? Descentralizar é importante? É, mas tem uma lógica na descentralização. Eu quero descentralizar a especialidade para Maringá, para Londrina, para Umuarama, para Cascavel, para Toledo. E todas as cidades da região vão ser atendidas. Agora, você criar uma grande estrutura para municípios pequenos não tem lógica nenhuma, é feito para roubar. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa de uma lógica, de fato, focado na solução do problema, não em ganhar voto. Segundo ponto, nós estamos na maior revolução tecnológica da história da humanidade, que se chama inteligência artificial. Eu tenho uma capacidade de processamento de dados gigantesca, uma capacidade lógica preditiva gigantesca. Então, eu posso, primeiro, criar protocolos eletrônicos, reter os dados desses pacientes e trabalhar na prevenção da doença. Hoje a gente tem fila gigantesca. Cianorte, desculpa usar a Cianorte sempre como exemplo, mas é que a minha cidade é que eu conheço mais. São 80 mil habitantes, tem 40 mil pessoas na fila de exame. Só que essas pessoas, elas ficam travadas na fila, a doença dela vai piorando. Aí depois, o que era um especialista que atrasou, depois virou um exame que atrasou, vira uma cirurgia que atrasou e vira uma pessoa morta. Isso aí não está certo. Nós precisamos focar em não deixar as pessoas doentes. Essa é o principal chave que nós vamos mudar para a saúde. Pontos-chave para se apresentar ao paranaense na televisão quando começar o horário eleitoral gratuito. Como é que você pensa? Assim, me toca muito o coração reacender o espírito pioneiro, sabe? Aqui o Paraná é um estado de gente brava, seja dos paulistas do Norte Pioneiro, do Noroeste, sejam os gaúchos do Sudoeste, do Oeste, sejam os tropeiros, os portugueses aqui dos Campos Gerais e de Curitiba. E com o tempo a gente foi perdendo esse espírito pioneiro. Eu quero recuperar isso. Então, como que a gente recupera? Eu quero parar de discutir o programa de trocar imposto por emprego, que daí vem grandes empresas, grandes indústrias. Eu quero pessoas como eu, que cresceram no Paraná e enriqueçam aqui. Eu quero novas empresas que tenham o selo do Paraná. Eu quero novos negócios, eu quero novas tecnologias. Só qual que é o problema? O Mark Zuckerberg, ele criou o Facebook de uma garagem. Só que a garagem dele não ficava caindo energia igual cai do senhor Alci, lá em Toledo, que produz peixe e produz pintainho. E o cara perde 9 toneladas de proteína animal em uma queda de energia. A gente tem que focar no essencial. O que é essencial na educação? Português e matemática. As pessoas saem hoje da educação sem saber falar, sem saber escrever, sem saber fazer conta. Focar no básico. Saúde, vamos tratar a saúde. Vamos evitar a doença. Esse é o foco. Nós temos tecnologia para isso. Na segurança, não adianta ficar prendendo noinha na rua. Nós temos que fazer isso também, tem que prender e tem que continuar preso. Mas o Porto de Paranaguá está dominado pelo tráfico organizado, pelo PCC e pelo Cartel do Sul. Você quer resolver segurança no Paraná? Você quer combater o crime organizado? Sufoca, pega pelo pescoço. O pescoço do crime é o porto. Precisamos intervir no porto. Precisamos desfazer os negócios que transformaram partes do porto em entreposto do PCC, em que chega metanol e sai cocaína. Isso é loucura. O Estado do Paraná não pode aceitar ser um local que é escoamento de cocaína para países do mundo inteiro. Isso é loucura. Então, é focar no básico. Se a gente focar no básico, fazer bem feito, fazer com energia, fazer com coragem, não se dobrar para a velha política que domina o nosso Estado há muito tempo, tem muita coisa que dá para ser feita. O Paraná vai se resolver por si só.
por si só, nós temos uma cultura, nós temos um espírito, desculpa a palavra, foda. E é esse espírito que eu quero reativar e usar o governo para essa transformação. Você falou do Porto. O que você pensa para o litoral do estado? Eu penso que o litoral do estado, como qualquer outro litoral, ele não pode ficar vinculado a turismo. Então não adianta nada no final do ano ir lá Gustavo Lima fazer um show para 1 milhão de pessoas e Ana Castela fazer um show, não sei o quê. No resto do ano não tem ninguém. Nós vamos desenvolver o estado. Primeiro, amarras de licenciamento ambiental para ampliação dos portos. Segundo, nós precisamos discutir o escoamento para os portos. A malha ferroviária nossa é horrível. Ano que vem sai o novo contrato da Malha Sul, já saiu os primeiros editais e, assim, é deplorável. A pessoa que apresentou, ela deveria ser presa, nem demitida, ela deveria ser presa. Porque, primeiro, você faz um projeto de um licenciamento, uma concessionária para 50 anos, em que não há projeto de investimento e que os trens continuam passando por dentro das cidades, isso é loucura. É loucura. Então, se a gente fazer chegar mais produtos lá, escoar com mais rapidez, afastar o crime organizado de lá, que é o grande problema. Paranaguá é uma das 30 cidades mais perigosas do Brasil. Aí sim a gente consegue ver um futuro para o litoral. 1 minuto para fechar, o seu recado final, então, ao paranaense. Meu recado é para você que, às vezes, não vê perspectiva ou até se acostumou com uma vida sem foco, sem direção, sem projeção. Não precisa ser assim. O estado do Paraná, os seus pais, os seus avós, os meus pais, os seus também, foram pessoas bravas que desbravaram essa terra há menos de 100 anos. 2/3 do estado do Paraná se desenvolveram há 70, 80 anos, construíram esse estado. Nós temos hoje 30 das maiores cooperativas do mundo, nós temos a terra mais produtiva do mundo, mas não podemos aceitar que, enquanto isso, nós tenhamos as piores estradas do mundo. Não podemos aceitar que um aluno de Arapongas ele tenha, em termos de capacidade educacional, metade da capacidade de um aluno do Vietnã. Isso que eu quero resgatar. O futuro é glorioso, dá para fazer, é só trocar cultura. E é para isso que a missão está aqui e se apresenta. Se você curtiu, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui a onça tá de olho em tudo. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.